do Rei, Senhor Jesus. Tem um tema para essa mensagem. E o tema dessa mensagem é propósito, chamado e unção. Por que não chamado, propósito e unção? Ou então unção, propósito e chamado? Ou então unção, chamado e propósito? Porque Deus, Jesus, sempre faz as coisas em ordem. Para que houvesse milagre, teve que Jesus dissesse: manda esse povo sentar ordenadamente, cada um de 50 em 50. Aleluia. Cada um no seu quadrado. Cada um saiba onde deve estar. Cada um tem que saber a sua vocação. A vocação daquele povo era receber pão. A vocação de Jesus era orar, era buscar ao Pai a multiplicação dos pães e dos peixes. A vocação dos discípulos era entregar, distribuir os pães e os peixes. E os ouvintes, eles tinham que o quê? Ficar sentado. Não era de 100, depois 50, depois 30, depois 90. Não, eles de 50 em 50. Faz uma contagem aí exata. 50 em 50, a palavra é clara quando ela diz de 50 em 50. Enquanto não houver ordem, enquanto não houver regra, enquanto não houver ordenança, não pode ter milagre. O milagre vem, mas é necessário saber que há um que opera milagre, que há um que é justo, que há um que tem um cetro de equidade, quer dizer, um cetro de equilíbrio, um cetro justo. Você lendo esse texto, que eu não quero muito, vamos melhor ouvir do que ler a Bíblia nesta hora. Mas quando você leu conosco aqui, como quando lemos, você entendeu que fala de vocação, de chamamento. E o chamamento que Deus tem é para todos. Há um propósito que Deus tem de salvar todos aqueles que nele crêem, todos os que invocar o nome do Senhor, esse será salvo. Todos, sem sombra de dúvida, todos que invocar o nome do Senhor, esse será salvo. Paulo, no livro de Romanos, ele tinha um chamado para apostolado. Desde Atos dos Apóstolos, que Jesus aparece, você sabe, no caminho de Damasco, e Jesus aparece naquele caminho. A partir daí a vida dele muda de rumo, muda de destino. Ele não sabia até aí. Paulo era entendido, estudado, fez faculdade, estudou muito, mas não sabia qual era a sua vocação, não sabia qual era o propósito da sua vida, não sabia nem que ele era um eleito de Deus, não sabia que ele tinha se chamado para apóstolo. Ele entendia das leis, quer dizer, quando ele vai ali, ele vai cuidando, que vai fazer um bem para a igreja. Ele diz: esses apóstolos, esses crentes estão perturbando, estão causando uma grande perturbação, mudando as leis aqui, que era Moisés, era Abraão, e agora diz que Jesus morreu e ressuscitou, e o povo está com essa nova doutrina que tem milagre, que os cegos vê. E ele sente o gostinho, que ele ficou cego e viu o milagre ser operado através da imposição das mãos de Ananias. Quer dizer, hoje pelo chamamento, hoje pelo poder da palavra, ainda pode acontecer milagres. Como aconteceu com Saulo, que transformou-se em um Paulo. Paulo foi chamado em Atos dos Apóstolos. O livro seguinte vem as falas de Paulo. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo. Ele era chamado para apóstolo. Ele escrevia as cartas, mas não botava eu, Paulo, apóstolo. Não, ele botava eu, servo. Primeiramente servo, depois vem a credencial, chamado para apóstolo.
separado para o Evangelho de Deus. Quer dizer, Paulo foi separado desde o ventre da mãe dele, como Jeremias e os demais, Jonas, para fazer aquela vocação de pregar o Evangelho. Conforme a palavra, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras, acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Quer dizer, cada um de nós, cada novo ser, nós que somos um novo criatura, um novo ser, quando nascemos para Jesus, ali como Jesus ensinou a Nicodemos, nascemos um ramo que sai de seus pais. Quer dizer, quando nós nascemos, somos um ramo, somos uma cópia dos nossos pais. Quer dizer, eu tenho os traços do pai, do meu pai, da minha mãe. Cada um de nós temos os traços da paternidade. Nascemos arraigados com isso, querendo ou não. Somente quando aceitamos a Cristo, o que é que acontece? Aí ganhamos o DNA de Cristo em nossos. Porque aqui fala, ó, Davi segundo a carne, descendência de Davi segundo a carne, mas segundo o Espírito, descendência de Deus. Quer dizer, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas a gente pelo seu nome, quer dizer, o nome de Jesus, entre os quais sois também chamados. Paulo está falando isso aqui para os romanos, dizendo que os romanos também eram chamados, não era só Paulo. Pelo qual recebemos, agora ele recebeu o apostolado pelo quê? Pela obediência à palavra. Ele foi obediente. Quando ele se encontrou com Jesus ali no caminho para Damasco, ele foi obediente à voz de Jesus. E ele disse: vós também sois chamados para ser o quê? De Jesus Cristo. Não foi para ser do mundo, não foi para ser de não sei quem, não foi para ser do inferno, foi para ser de Jesus Cristo. Todos nós temos esse chamamento, assim como os romanos, não há romano, nem grego, nem troiano. Todos nós somos chamados para ser de Cristo. Recebemos o mesmo DNA de Cristo. Todos nós somos chamados. Quer dizer, não é um chamamento. Você está aqui porque o Espírito Santo te chamou. Vamos lá para a igreja, porque Cristo quer falar contigo. O Espírito Santo tem uma palavra. Você é chamado de Deus, mas tem que ativar isso na tua vida. Tem que entender o chamamento, tem que entender a tua vocação. Não fica esbofeteando no ar. Paulo diz, para que não esteja esbofeteando no ar, mas sim seja certeiro. Aleluia. Que descubra o mistério da justiça e a fé em Cristo Jesus. E você vê que Paulo segue as cartas. Em 1 Coríntios ele já diz: Paulo chamado a apóstolo. Começa dizendo chamado, não era apóstolo, chamado a apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. E segue. Ele nunca diz Paulo, apóstolo, Paulo que Jesus chamou, que recebeu poder, que recebeu autoridade, recebeu muitas coisas. Ele segue Paulo, 2 Coríntios. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. E segue. Já quando chega em Gálatas, ele diz: eu, Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Mas porque Paulo diz assim, não da parte dos homens, nem por homem? Quer dizer, ele não estava agradando a homem, homem não queria agradar a ele, nem ele queria agradar os homens, ele queria somente agradar a Deus. Porque aqui Paulo se expressa assim:
Ele se expressa assim porque ele vê o quão depressa aqueles que no tempo de Paulo surgiram como apóstolos. Eles não entenderam como Paulo entendeu. Eu, chamado, e começaram a botar o título, eu, apóstolo Teudas. Teudas é um exemplo, porque teve muitos no tempo de Paulo que foi desfeito seus ministérios, pararam porque não conheceram a vocação, não reconheceram o chamado. E eles maravilham de que tão depressa passeis daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Eles começaram com Cristo, mas não terminaram, porque passaram para outro evangelho diferente, que não era o evangelho que Paulo pregava. Por isso ele diz assim: não pela vontade dos homens, e não para homens, mas sim pela vontade de Cristo e por Deus Pai que ressuscitou dos mortos. Se fosse por Paulo, ele nunca seria apóstolo, porque ele era o quê? O que ele era perseguidor. Ele era zeloso, extremamente zeloso das tradições de seus pais. E ele não era conhecido das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Quer dizer, no começo do ministério de Paulo, ele começou a ir para as igrejas, e visitava uma, visitava outra na Judéia, mas não era conhecido de ninguém. Ninguém queria reconhecer Paulo como apóstolo. Cada vez que Paulo chegava, ele, não, isso aí matou muitos crentes, isso aí debilitava a fé de muitos. Aí depois ele subiu por uma revelação e expôs o evangelho de Cristo ressuscitado àquele povo, para que de maneira alguma não tivesse correndo ou tivesse corrido em vão. Quer dizer, não podemos manipular a Bíblia ao nosso favor, quando Deus não nos tem chamado para tal algo. Deus chamou Paulo para ser apóstolo, mas não foi ser apóstolo para os judeus. Deus chamou a Paulo para ser apóstolo de quem? Dos gentios. E não podemos manipular. Não, é porque Deus chamou eu para pregar, Deus chamou eu para curar, Deus chamou para muita coisa. Mas é necessário estar ligado na videira, estar ligado no céu, entender o lugar, entender a posição, entender aonde devemos estar, para que não fica correndo em vão, corresse ou tivesse corrido em vão. Deus não dá recurso, nem provisão, nem abre porta para quem está fora da vontade dele. Quer dizer, quando Jonas se desviou da vontade de Deus, o que aconteceu? A vida de Jonas tornou-se um caos. Ele disse: eu estou no inferno, no ventre dessa baleia. Porque o que foi que Jonas fez? Foi para o lado contrário. Se você está vivendo na situação de Jonas hoje, será que talvez, porventura, não seja porque você não está no centro da vontade de Deus? Será porque está vindo a perseguição? Será porque o mar está se levantando? Será que não é porque estamos indo nadando contra a maré? Jesus falou para Paulo: duro é recalcitrar contra os aguilhões. E padecemos quando não entendemos qual é a nossa devida posição. Deus vê como um ato de rebeldia. Deus viu Judas como um rebelde e entregou ele ao seu bel prazer. Como muitos que Deus viu como rebelde, Datã, Abirão, eles queriam fazer a obra do jeito deles, queriam conduzir o povo de Israel. E Deus viu aquele ato deles, por mais que quisesse fazer o bem para aquele povo, mas Deus viu isso como um ato de rebeldia, achando que ia fazer o bem. E Deus disse: esse bem não vai servir, não é como eu quero, não é conforme a minha vontade. Deus viu como um ato de rebeldia, a terra se abriu e foram engolidos. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Já em Efésios, Paulo chega dizendo: eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, aos santos que estão em... Quando ele vai para Efésios, ele diz: conforme Jesus pregava para cada um, conforme a necessidade. Se a pessoa precisar, era um cego, Jesus dava cura. Se a pessoa era um leproso, Jesus curava da lepra. Se a pessoa era um mudo, Jesus
fazia ele falar conforme a necessidade. Jesus fazia, e Paulo aprendeu com isso, e Paulo aprendeu com Jesus. E quando ele chega em Efésios, ele diz: agora eu, apóstolo de Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que está em Efésios e os fiéis em Cristo. Ele prega diferente de como pregou nos Gálatas. Ele prega o quê? Por Gálatas ele diz, ele chega batendo: vocês que se desviaram da fé, já aquele, vocês, Efésios, que são fiéis, ó, da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Efésios, em Cristo Jesus, aos fiéis de Éfeso, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante em caridade, nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Ó, o apostolado é pela vontade de Jesus, de Deus. E a salvação eterna também, ele diz que é pelo quê? Pelo beneplácito da vontade de Deus. Nos torna o quê? Filho. Aquilo que eu falei no comecinho, que somos o ramo da videira. Antes tínhamos o DNA só dos nossos pais. Agora, quando passemos para Jesus, quando aceitamos a fé de Cristo Jesus, passamos a ter o DNA de Jesus. Quer dizer, o sangue de Jesus nos purifica de toda incorrupção. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Com esse raciocínio, com esse entendimento, agora adentramos mais a águas mais profundas. A ordem, propósito, chamado e unção. Quer dizer, o que ativa o chamado é o propósito. O propósito é bem maior que o chamado. Nós estamos aqui porque temos um propósito. Cada um de nós que estamos aqui ouvindo essa mensagem, Deus tem um propósito para conosco. Independente do chamado, o propósito é maior que o chamado. E é esse propósito que ativa o chamado que Deus tem na tua vida. Para ser mais claro, todos temos um propósito, mas nem todos têm um chamado. O nosso Deus nos chama para quê? Para a salvação. Mas não é porque Deus nos chamou para a salvação que temos a vocação para o apostolado. Como Paulo ali, ele elegeu a muitos e predestinou, Jesus derramou seu sangue para salvar a muitos. Mas nem todos receberam o apostolado. Por isso que Paulo diz: muitos receberam o apostolado e perderam o apostolado, porque foram influenciados. Porque quando Jesus ascendeu ao céu, ele instituiu os 12 apóstolos. E aquilo virou moda, igual hoje a moda é ser pastor. Há um tempo atrás, nos anos 2000, a moda era ser evangelista. E agora a moda já não é ser mais evangelista. Quem está na fita, quem é o bonitão, o bambambam agora é o pastor. Por isso que até aqui então, eu prefiro ser profeta. Chamado para pastor. Muitos já têm dito, profeta, chamado para pastor. O chamado não é conforme as obras. Vou sair fazendo as obras de pastor para ver se Deus me levanta como pastor. Erradamente. Eu gosto de ser profeta, eu vou sair profetizando a todos, dizendo que estou falando da parte de Deus para o povo, porque eu acho bonito o profeta, eu acho bonito falar da parte de Deus. Não, é erradamente. O chamado não é conforme as obras, e sim conforme o propósito de Deus. Será que Deus tem esse propósito na tua vida e na minha vida? Para fazer tais coisas? É um erro operar, fazer obras no que Deus não está de acordo. Se Deus não está de acordo com essas obras, por mais que estejamos
até fazendo para Deus, mas estamos fazendo para Deus sem Deus, e Deus não apoia. Deus não está para respaldar tais coisas, conforme a Bíblia. Eu não vou dizer o versículo para você não ir procurar. Só no final eu digo. Um homem muito sábio, ele escreveu assim: também vi eu que todo trabalho e toda destreza em obras, elas trazem o quê? Elas trazem ao homem inveja do seu próximo. Também isso é vaidade e aflição de espírito. Quer dizer, mas também não é para você cruzar os braços e ficar parado. O tolo cruza as suas mãos e come a sua própria carne. Quer dizer, melhor é uma mão cheia com descanso do que ambas as mãos cheias com trabalho e aflição de espírito. Sabe o que é isso? Eu vou sair curando o povo, eu vou sair pregando o evangelho, e eu vou sair adorando o povo, para o povo adorar junto comigo. Eu vou sair abrindo igreja, eu vou pegar um projeto de som, sair aí andando em todo canto, fazendo obra. O que é que isso traz? Os outros vão ter inveja, vai ficar com aflição de espírito, os outros vão vir, vai jogar pedra, porque está o quê? Muito com destreza nas obras, e trazem essas aflições. Quer dizer, quando esse homem sábio, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreve isso, ele está dizendo: Deus quer antes que busquemos, aprimoremos pela moderação, fazendo boas obras, tendo uma maneira de viver santa, sossegada, com moderação, fazendo boas obras, tendo uma boa maneira de viver santa, sossegada e cooperando um com os outros. Deus não quer tanta coisa sua. Não, é porque eu vou fazer isso que é para Deus se agradar, para Deus ver no céu, fazer muitas obras, sair comprando um armazém, sair dando esmola a todo mundo que chegar. Deus quer antes que sejamos moderados, que temos uma vida boa, sossegada. Esse mesmo aquele se alegra nas coisas que Deus dá, respira. Isso é o que Deus quer. Agora, quando não entendemos a nossa vocação, o nosso chamado, aí vamos atrás de muitas coisas e acabamos ficando o quê? Sem nada, e ainda deixando os outros chateados, deixando os outros com raiva, causando inveja nos outros. Até inveja produz e levando os outros que ficam com inveja para o inferno. Porque a inveja vem por essas coisas. Fulano está fazendo isso, está crescendo, e as pessoas começam a ter inveja. Quer dizer, com o propósito que Deus chama-te da obras. Quando você está no propósito de Deus, quando você está dentro da vontade de Deus, aí sim, aí Ele vai usar pessoas para dizer: faça essa obra aqui. Ele vai te orientar na hora certa, no momento certo, o que é que você tem que fazer. Ou seja, é o propósito que vai te dar obras. Não é você sair fazendo obra à toa. O propósito, quando você está no propósito de Deus, Ele vai colocar você para fazer a obra, para praticar a obra, seja curar, seja libertar, seja pregar, seja qualquer coisa, conforme o propósito de Deus. Vamos entender mais um pouquinho. Vamos fluir em águas mais profundas. No livro de Marcos, capítulo 3, Jesus chamou quem Ele quis. Verdade? Não precisa buscar nesse livro, não. Jesus chamou quem Ele quis. Quem que Jesus chamou? Quem quis? Não, você vê ali como Jesus liberta aquele gadareno. E ele diz: eu quero ir contigo. E outros exemplos mais. Jesus faz a obra naqueles homens, naquelas mulheres. E ela diz: agora eu quero te seguir. Jesus disse: não vai comigo não. Vai, e outros vai ver o que aconteceu na tua vida.
relata só assim: vê quão grandes coisas Deus fez por mim, e ali salvou muitos. Às vezes a gente acha que vai fazer muitas coisas para Deus, e o que Deus mais quer é o quê? É o nosso testemunho. Através do testemunho daquele homem, toda aquela cidade ali de Decápolis foi o quê? Conheceu a virtude de Jesus, conheceu que Jesus tinha poder para fazer milagre, conheceu que Jesus tinha poder para fazer o que nenhum homem podia fazer, porque muitos chegaram ali tentando ajudar aquele rapaz, mas ninguém conseguiu. Mas quando o Nazareno chega naquele lugar, a coisa muda, o milagre acontece. Ele vai lá e mostra ao povo quão grandes coisas Deus fez, e todos viram e conheceram a Jesus. Quer dizer, Jesus chamou quem ele quis, aqueles 12 discípulos. Depois que ele chama, ele nomeia. Depois que ele nomeia, ele capacita. Depois que ele capacita, ele autoriza. Depois que ele autoriza, ele envia. Quer dizer, você entendeu aí que é um processo? Ele chama quem quer, é o chamado. Chama. Igual ele chamou todos nós que estamos aqui. Quando ele chama, ele nomeia. Quer dizer, ele dá autenticidade. Antes que Jesus nomeie, não se pode receber poder, não se pode receber autorização, não se pode ser capacitado e não se pode ser enviado. Antes de receber, a primeira coisa que Deus faz é nomear, dar autenticidade e assinar, como se fosse o intérprete que assina a identidade, como aquele que carimba o passaporte. E você vê que Jesus dá nome a Pedro. Antes era Simão, agora é Pedro. Antes era pescador de peixe, agora é pescador de alma. Ele nomeia. Antes era Saulo, agora é Paulo. E muitos discípulos que Jesus chama, a primeira coisa que ele toca é o nome, porque ninguém dava credibilidade se Simão chegasse ali: eu vim pregar o evangelho, eu vim curar. Quem é tu? Simão, pescador. E o que é que iam dizer? Isso aí só sabe pescar, isso aqui não sabe pregar evangelho não, isso aí não sabe nem falar. Quer dizer, Jesus, quando ele muda, Pedro muda a linguagem. Você vê a linguagem de Pedro quando ele andava com Jesus, e vê a linguagem de Pedro quando ele escreve aquelas 3 cartas. E note o quanto aquele doutor se torna um doutor. Capacita, nomeia, capacita, dá domínio próprio, poder em si. Nomear significa dar autenticidade. Capacitar significa capacitar com domínio próprio, com o Espírito Santo dentro de si. E autoriza, quer dizer, poder sobre. Primeiro vem o poder dentro de si, e depois vem o poder sobre si para usar para os outros. Depois disso, do poder e domínio sobre isso, ele envia. Quer dizer, ele unge e envia conforme o que? O beneplácito, conforme a vontade de Deus. Não é conforme o meu, a sua vontade, o seu coração está pedindo isso, o meu coração está pedindo isso. Não, é conforme a vontade de Deus e não a sua. Até Jesus submeteu a isso: seja feita a tua vontade e não a minha. Porque é que nós queremos fazer a nossa vontade e não esperar que Ele faça a sua vontade? Não por força nem por violência, mas pelo Espírito. Você vê, agora vamos para outra parte, para a unção. Estamos na parte do quê? Do propósito e do chamamento, do chamado. Agora vamos para a parte da unção, que é o que todos gostam. Porque muitos preferem primeiro ser ungido para depois ser chamado. Muitos preferem ser ungido sem conhecer a Jesus, sem conhecer o propósito. Quer dizer, a unção de Davi era de quê? Quem sabe qual era a unção de Davi? Era ser rei. Não era ser sacerdote. Por mais que Davi era profeta, mas ele recebeu a unção de rei. E o que é que Davi fazia? Pelejava a batalha do povo, estabeleceu a paz, porque Davi tinha unção para isso, foi capacitado e enviado, autorizado para estabelecer Israel na posição que ficou. Qual era a unção de Moisés? A unção de Moisés estava no cajado. Quando Moisés tocava
no mar, a unção ali resplandecia, o mar se abria por causa da vara, da autoridade. A vara se convertia em serpente, depois se convertia em vara de volta. A unção de Sansão estava onde? Na força. A unção de Sansão era cada um Deus unge uma unção específica. Um era a força, um era a vara, outro era para saber ter estratégias militares, estratégia para saber colocar cada um no seu quadrado, na sua posição. E a de Sansão era na força. Cada vez que vinha os filisteus, podia ser 1000. Sansão derrotava todos os 1000 somente com a queixada de jumento seco, porque a unção de Sansão dava habilidade, dava força e dava agilidade. Já a unção de Jesus, que não foi ungido por sacerdote, nem rei, nem nada, ele foi ungido pelo Espírito Santo. E a unção dele estava onde? Quem sabe? Dou R$1000 para quem souber, para quem dizer onde é que estava a unção de Jesus. Acabamos de ver aqui quando ele envia os discípulos. Ninguém quer R$1000, tá graças a Deus a igreja aqui é rica de dinheiro. Todos sabem, mas não quer ganhar dinheiro. Aí sim, a unção de